João Fonseca estreia nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, por volta de 14h40, contra o cazaque Mikhail Kukushkin, em partida válida pela primeira rodada do Challenger de Bratislava, na Eslováquia, torneio que é jogado em quadras duras cobertas, assim como foi o Challenger de semana passada em Brest, no qual o João fez uma ótima campanha, mas acabou perdendo nas quartas de final para Benjamin Bonzi, num jogo em que o João salvou 10 match points, mas que não foi suficiente e acabou perdendo no terceiro set por 6-4. Eu estou falando sobre essa partida porque é um jogo que trouxe muitas lições para o João, lições essas que ele precisa levar para a República da Eslováquia, principalmente na questão do saque, como a gente vai ver mais adiante. O Kukushkin é um veterano de circuito já. Apesar da idade, o Kukushkin já tem 36 anos, ele é um adversário bem complicado. Não à toa, ele ainda está próximo ao top 100. Já ganhou um Challenger nessa temporada, inclusive em cima do Richard Gasquet, e não vem numa fase tão ruim. Ele também fez quartas no Challenger da semana passada. Aliás, o Kukushkin é um dos recordistas de títulos Challengers na história. Ele tem 16 títulos. Dentre os tenistas atuais, ele fica atrás apenas do Facundo Bagnis. Enquanto o cazaque tem 16 taças de Challenger, o Bagnis, argentino, tem 17. Então, o Kukushkin luta inclusive para ser o recordista da atualidade. É um tenista com um estilo muito próprio de jogo. Eu diria que ele lembra um pouco do Cameron Norrie, do Adrian Manarino, que são tenistas que jogam também muito dentro da quadra, pegando a bola na frente, que não tem tanta potência nos golpes, mas que antecipam tanto a bola que ela chega muito rápido do lado do adversário. Esse estilo um pouco mais diferente de jogo do cazaque é uma das coisas que pode complicar o João, já que o João não tem tanta rodagem no circuito e não tem tantos jogos contra tenistas desse estilo. Um dos jogos que ele fez contra tenistas assim foi justamente contra o Cameron Norrie, no Masters 1000 de Madrid, no Saibro, por volta de maio, em que o João acabou sendo derrotado. Kukushkin, então, é um cara com bom saque, apesar de ter 1,83 m, ele saca muito angulado, varia muito o saque, tem um saque slice muito venenoso, e é um tenista que joga em função do forehand. Ele tem um backhand basicamente em que ele empurra a bola para o outro lado, ao estilo do Norrie e do Manarino, né? Ele pega na frente, dá um tapa, buscando colocar a bola em quadra para definir com a direita. Ele tem uma direita muito boa, que ele consegue muitos ângulos, é muito preciso, joga sempre ali na margem, né? Com as bolas muito próximas à linha. É um tenista com uma boa variação, com os slices meio estranhos, mas que são efetivos, que sobe bem a rede também, né? Esses tenistas que jogam muito dentro da quadra, em geral, eles sobem bastante a rede para definir o ponto. Na devolução, é uma devolução mediana, ele alterna entre devolver bem atrás com devolver bem dentro da quadra. Nesse sentido, ele parece até o João, né? Enfim, é um tenista agressivo, que joga em função da direita e que está sempre encurtando os espaços e que, apesar da idade, ainda é um tenista com uma boa movimentação. Se defende razoavelmente bem, mas o negócio dele é o ataque. Tendo desenhado, então, as características do Kukushkin, fica um pouco claro como o João tem que jogar, né? Ele vai ter que, basicamente, atacar o backhand do Kukushkin e não dar espaços para o cazaque atacar com a direita. Como em toda a quadra coberta, o saque vai ser bem importante. Inclusive porque o João ele tem tido um probleminha em especial com o saque. O saque está muito bom, ele ficou 4 jogos sem ser quebrado, mas contra o Bonzi ele apresentou uma questão que às vezes aparece, que é vacilar no começo do set, que é não sacar bem no começo do set. Aliás, mesmo nos jogos em que ele não foi quebrado, ele teve esse problema. Ele sempre foi ameaçado no começo do set, principalmente no primeiro game, em que ele costuma ter que salvar muitos breakpoints. Ele tem salvado, mas o coloca sempre num risco. Contra o Bonzi, ele não conseguiu salvar e foi quebrado no começo, no primeiro game, tanto no primeiro set quanto no terceiro set, que foram os sets em que ele foi derrotado. E essas quebras, no começo, decretaram basicamente a derrota do João.
Então, atenção total para entrar bem quente no saque. O João, eu acho que até por isso, dele ter esse problema de ser quebrado logo no começo, ele opta por não começar sacando. Em geral, quando ele pode escolher, ele opta por devolver. Eu tinha um pouco de dificuldade em entender o porquê ele começava devolvendo, mas com o tempo foi ficando claro que ele procura esquentar um pouco antes de sacar. Tem sido uma estratégia boa. Em geral, eu acho uma estratégia um pouco arriscada, porque você sempre começa atrás no set. Mas, tendo em vista que o João tem essa questão de não começar muito quente o jogo, tem sido uma estratégia eficaz. Mas, basicamente, é isso. Não é um jogo que tem muitos segredos. É atacar o backhand do Kukushkin, tentar alongar as trocas, porque o Kukushkin não troca tão bem como o João. O João é um cara muito bom, que tem cada vez ficado melhor nessas trocas. Deslocar o Kukushkin também é uma coisa que o João vai ter que fazer, porque o Kazakh, no caso, perde muita qualidade nos golpes quando ele tem que bater na corrida. Ele não é um jogador de contra-ataque, ele já foi um bom jogador de contra-ataque, mas não é o caso de hoje, apesar dele ainda manter uma boa movimentação. E eu acho que variar também é bom, principalmente o slice no backhand do Kukushkin, que por ter uma técnica um pouco estranha, ele tem um pouco de dificuldade de bater bolas baixas. João usou muito bem a variação na vitória contra o Billy Harris na segunda rodada de Brest. Eu acho que também é uma ótima opção contra o Kukushkin. João tem subido cada vez melhor a rede, apesar de não ser o ponto forte dele, mas ele insiste em subir sempre para desenvolver o seu jogo, e eu acho que vai ser importante contra o Kukushkin também, principalmente quando a bola ficar curta no backhand do Kazakh. Na devolução de saque, o João está muito bem, sempre apertando muito os adversários. Contra o Bonzi foi um pouco diferente, porque o francês não deu tantas chances no saque, o francês estava inspiradíssimo, vinha de 2 títulos seguidos e foi vice nesse Challenger de Brest, perdeu um jogo de 3 horas na final para o finlandês Otto Virtanen, que só venceu o jogo no tie-break do terceiro set. Acredito que o João seja ligeiramente favorito nesse jogo, eu diria ali 60-40. João hoje é mais jogador do que o Kukushkin, que já viveu sua melhor fase, né? É um especialista em quadradura coberta, o título que ele tem na ATP é em quadradura coberta, ele também tem 2 vices nesse piso em ATPs, mas já não é o mesmo tenista que ele foi aí há 5, 6 anos atrás, no auge dele. Então, eu acho que é isso, assim, o João tá firme no saque, atacar o backhand do Kukushkin não tem muito segredo. Eu acho que o João, em boa forma, ele tende a vencer o Kazakh. Uma curiosidade interessante sobre o Kukushkin é que, assim como todos os outros tenistas que jogam pelo Cazaquistão, ele, na verdade, é russo, nasceu na Rússia e tem todas as ligações atuais ainda com a Rússia, mas que joga pelo Cazaquistão porque foi, entre aspas, comprado pela Federação Kazakh. Assim como é o caso da Elena Rybakina, do Alexander Bublik, do Alexander Shevchenko, eu ia chamar ele de Andrei Shevchenko, mas esse é o jogador, né, ucraniano, jogador de futebol, a Yulia Putintseva, enfim, praticamente todos os cazaques da atualidade são russos. Isso porque a Rússia produz uma enorme leva de jogadores, e o que o Cazaquistão fazia era oferecer alguns benefícios, né, financiar a carreira desses tenistas para que eles jogassem pelo Cazaquistão. O dono, o presidente, mas que na verdade é dono da Federação Kazakh, é um fanático por tênis, um bilionário, muito bilionário, que resolveu investir no tênis no Cazaquistão e para atrair mais jovens a jogarem tênis, ele comprou esses jogadores para financiar, para fomentar o tênis local. O Cazaquistão é um dos lugares hoje que tem mais centros de treinamento de alto rendimento e isso vem começando a dar frutos. Eles agora estão com alguns tenistas no juvenil de destaque, estão começando a produzir jogadores profissionais locais também, como é o caso do Dmitry Popko, ainda que seja uma exceção. Enfim, a Rússia tinha um acordo com o Cazaquistão de ceder esses jogadores, entre aspas, ceder, porque ela não conseguia financiar todos os jogadores, os bons jogadores, mas da segunda leva deles, né? Esses tenistas que eu tô falando sempre foram da segunda leva. A Rybakina talvez fosse a única que era da primeira leva, mas ainda assim não era a tenista mais top da idade dela, que era a Kasatkina. No profissional, a Rybakina acabou indo mais longe do que a sua
a antes conterrânea. Enfim, uma curiosidade legal aí para vocês ficarem sabendo sobre o mundo do tênis. Vamos ter live do jogo, como sempre, né? Eu vou tentar entrar um pouco mais cedo para fazer um pré-jogo. O pessoal tem cobrado muito essa questão do pré-jogo. Então eu vou tentar entrar aí por volta de 2h30, 2 horas, quando tiver no último set do jogo anterior, né? O jogo do João, ele começa às 2h30, 2h40, porque primeiro jogo da rodada da quadra dele começa não antes das 13. Então assim, numa previsão otimista, 14h30. Numa previsão pessimista, 15, 15h30, mas não vai passar disso. Não tem risco de chuva, porque o torneio é jogado em quadra dura coberta. Um torneio, aliás, que está muitíssimo forte. O João foi o último a entrar na chave, ele entrou de alternate de última hora. É um torneio que tem 5 tenistas no top 100. O Kukushkin, por exemplo, é 110 e é o cabeça 8. Além desses 5 tenistas no top 100, ainda tem o Kei Nishikori e o Stan Wawrinka, que entrou como convidado. Os principais cabeças de chave são o Roman Safiullin, especialista em quadradura coberta e atualmente próximo ao top 60, o Luca Nardi, que derrotou o Djokovic esse ano, e o nosso velho conhecido Gabriel Diallo, que está no top 90, venceu um jogo do João num Challenger na quadradura e foi derrotado pelo João no torneio seguinte. Então, assim, é um torneio que está bem forte. É isso aí, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e bora torcer para o João nessa segunda-feira começar com o pé direito e o mais longe possível nesse Challenger, que vai ser um enorme desafio para o nosso garoto de ouro. É isso aí, um abraço.